Então, o arquétipo da Catarina, no conto O Meu Grande Eu, do nosso livro de contos Terapia, começa lá na página 250, fala sobre esse arquétipo do não pertencimento. E é uma das coisas mais tristes da vida a gente sentir que não pertence. Então, o grupo mais íntimo que nós temos é o grupo familiar, né? Então, sentir que você não pertence a papai, a mamãe, a família, a mandala familiar, irmãos, avós, primos, né? Porque hoje é muito comum nas famílias, não que não fosse antes, mas é muito mais comum, até pelo tipo de estímulos que as crianças recebem, as crianças que não se socializam, são chamados crianças de altas habilidades, que têm uma inteligência cognitiva ou uma inteligência motora para algumas habilidades, né? Habilidades motoras, ou habilidade de pintura, ou habilidade de desenho, ou música, enfim. E nas outras habilidades tem uma dificuldade muito grande, uma limitação muito grande. E então, inversamente proporcional, essa pessoa, dentro do que é hábil, ela tem uma autoestima muito grande. Mas fora dali, ela se sente um patinho feio, um bicho esquisito, né? Ela se sente reprovada como pessoa nos outros ambientes. Tem muito medo porque é fácil as crianças se unirem para brincar com os iguais, né? Quando estes encontram os cisnes, né? Quando encontram os outros patinhos feios, eles se juntam. Mas eles têm uma inteligência emocional, por exemplo, o grupo de altas habilidades, rebaixada. Então, são crianças que surtam muito, qualquer frustração, eles se irritam, eles gritam, eles choram, eles correm, eles fogem, eles não sabem lidar com as frustrações, tão, né, mínimas, porque é como se aquilo fosse uma comprovação de que ele não serve para três pontinhos, né? É, é, machuca a casca dessa ferida do não pertencimento. Então, a Catarina, ela era essa menina que era esquisita. Quem sabe ela tinha altas habilidades, né? Aqui pela escrita aqui do conto já mostra que ela tinha altas habilidades, né? Porque essas histórias são baseadas em fatos reais, não é? São baseadas em histórias reais. É, então, querem falar alguma coisa sobre não pertencimento? Sentimentos que vocês guardaram, que nós guardamos em algum momento da vida, em Você algum tipo. dá para me ouvir aqui? Pode falar, Cris. Às vezes também vem aquele aspecto que o Jung fala de uma introversão, né? Em geral, o introvertido ele não fica bem em ambientes altamente extrovertidos. Ele é mais recolhido, né? Sim. E aí ele também se sente meio patinho feio, né? Mas é engraçado que assim que ele acha a turma dele, que é dos cisnes, no meio dos outros introvertidos, ele é extremamente engraçado, ele participa e tudo. Eu vejo esse tipo de coisa acontecer, entendeu? Às vezes, assim, grupo de nerds.
pessoas que gostam de jogar um videogame mais complexo, fazer alguma coisa mais complexa. Eles não conseguem socializar direito, a não ser com esses que também têm esse mesmo perfil introvertido, meio nerd, meio. Entendeu? Aí as piadas são as piadas que eles têm entre eles, as histórias são as histórias que eles têm entre eles. Eles não, vamos dizer assim, eles não vibram na mesma E vibração que os outros. ele reverbera na sua própria vida. Exato. É isso Aí às aí. vezes aí às vezes a pessoa fala assim: Poxa, mas é só com você que eu brigo, é só com você que eu discuto. Por quê? Porque é exatamente essa situação, né? Sim, como a Mônica é para a Catarina, né? A É. Mônica e a Catarina, elas O têm. que é esse tema na vida de você? Onde que vocês se sentem, Mônica ou Catarina? Não, eu sempre fui muito introvertida, mas como eu fui estudar num colégio semi-interno, as minhas amigas que eu fiz no colégio eram todas assim, parecidas comigo. Então a gente ria muito, a gente brincava muito. A gente ali, nós éramos iguais. Nós tínhamos o mesmo tipo de perfil na adolescência. Até a gente fez agora o nosso jantar não, almoço de 70 anos, que nós estamos juntas desde os 12. Legal. Então, É. assim, quando você acha o seu grupo, né, o patinho feio acha o seu grupo de cisnes, vamos dizer assim, usando essa metáfora desse conto, você nesse grupo você é totalmente relaxado, alegre, conta piada, faz piada e tudo. Nesse É, momento, a gente está um pouco antes disso tudo. A gente está no momento que ainda não encontrou o grupo e que ainda não está fazendo piada. Nesse Ah, momento, então é introversão total. Você participa, mas muito reservadamente, quando você ainda não achou Exatamente. seu grupo. alguém tem alguma história pessoal que gostaria de compartilhar? Eu tenho. Por favor, Márcia. Então, eu de novo aqui, né? Eu Linda, Márcia. entrei é, eu entrei na escola, eu sou do dia 20 de janeiro, e eu entrei na escola adiantada, desde pequenininha. Não sei por que que a minha mãe fez isso e a escola aceitou, né? Enfim. E eu Tinha passei uma vida. Quando eu entrei, foi no antigo pré-primário, né? Eu acho que eu devia ter 6 anos, não, que é 5 anos. Foi antes do primeiro ano. Eu me assim, lembro disso. Mas eu, eu passei uma vida inteira achando que eu era muito tímida, muito tímida. E eu era calada, eu era aquela tímida clássica, assim, que era calada, pensava, mas não tinha coragem de dizer, eu tinha medo que as pessoas iam achar do que eu pensava sobre determinados assuntos. E na adolescência foi muito complicado, porque as amigas todas falavam de namorado, tinham peito, usavam sutiã, e eu ainda era muito. Eu sempre fui muito magrinha, muito pequena, enfim. Então eu demorei para adolescer e eu me achava menos. Eu era realmente menos madura, porque eu era um ano, né, atrás delas, e eu fui forçada a ser. E eu tinha que me esforçar muito na escola, e tinha alguns momentos que eu achava que eu era burra. E daí, depois, quando eu entrei na faculdade, na Universidade de Psicologia, que eu fui descobrir que não era nada disso. Aí eu fui para terapia, e daí eu fui ver que não era isso. Que eu estava era mal colocada, que eu estava num momento, eu era obrigada a vivenciar um momento a vida inteira. Eu corria atrás de um prejuízo, né, que muito sem querer, né? E eu dava conta, eu só tinha boas notas, eu era muito aplicada. E por outro lado, meu irmão mais velho, meu irmão mais velho ele foi a criança mais linda que eu já vi. Ele é loiríssimo de olho azul. Minha mãe demorou para ter filho, e ela ainda é apaixonada por ele. E eu tinha muito ciúme dele, porque minha mãe sempre teve uma predileção por ele, apesar dela nunca deixar faltar amor nem para mim nem para os outros irmãos.
E depois eu trabalhei isso e tudo bem, né? Não faltou nada para ninguém. Mas ela realmente ela era alucinada com ele. A minha mãe é morena e teve um bebê lindo, bebê Johnson, né? Na época, o povo falava. Mas enfim, e aí eu aparecia na escola, porque a gente estudava em colégio de freira e as freiras falavam assim, porque o Marquinho perde médico, porque o Marquinho mata aula, porque o Marquinho que era meu irmão. Porque a Márcia é excelente, a Márcia, ela sobressai nas notas, então eu era muito quietinha, eu queria ser impecável, sabe? Para que meus pais me valorizassem. Então, eu acho que juntou essas duas coisas. Eu adiantada, num tempo que não era meu, e mais esse fator familiar, né? Eu só fui entender isso lá na frente, muito na frente, que eu me fiz de certinha, né? E com isso eu me fechei. Mas daí hoje eu sou zero tímida, zero, né? Não vejo que isso não é um traço genético em mim Sim. e É porque superei você total. passou por problemas que não eram seus, né, Márcia? Porque Sim. você entrou um ano antes, então você teve que lidar com o problema que os outros viam, não que você tinha de fato, porque você não estava no teu próprio grupo, né? Você não Sim, sim. de fato aqui. Inclusive, Cris, eu não jogo nada, nada. Eu não jogo vôlei, eu não esportivamente, eu sou um fracasso. E isso me afastou até de exercício físico, né? Eu passei a fazer exercício físico tem 2 anos na minha vida. Nunca gostei. Depois eu fui entender que também isso era uma coisa que eu me encolhia, porque eu não tinha a mesma altura, eu não tinha a mesma força, eu não tinha a mesma garra, eu tinha medo de perder, né? Hum, Não que eu gostasse de ganhar, eu não gostava nem de aparecer, para te falar a verdade. Eu detestava aparecer, detestava. E, e eu fui prejudicada até nesse aspecto, assim, né? Eu não. Mas, por outro lado, superei várias outras coisas, fui para a vida. Com 17 anos, eu fui morar em Belo Horizonte, né? Gente, eu sou de Minas Gerais. Fui morar sozinha, entrei na faculdade com 17 anos. Até hoje eu olho para mim e falo assim, gente, como assim, né? Eu fui aquela menina assim, bem criada, família e tal. E aí foi, aí daí para frente eu desembolei sozinha, entendeu? uhum. Mas eu vivi bem isso, assim, sabe? De me encolher, de não me achar adequada. É E porque um eu sofri bullying. Quando você perguntou que se sofreu bullying, eu sofri bullying. Mas porque eu era muito magra. Daí os meninos me chamavam de Siriema. Eu odiava, odiava. Aí eu ia pro clube, porque a gente vivia muito em clube. Eu ia pro clube, eu ficava de short, sabe? Eu tinha um corpinho lindo, enfim, mas tudo, né? E que depois eu fui entender, enfim, é isso. pois é, que poderia ser evitado você estando com as amiguinhas da sua idade. Porque um ano na vida de uma criança é um tempo muito grande de Hum, desenvolvimento na infância, né? Hoje, tanto hum, faz passar um ano ou 8 anos, você está igual. Mas a criança é. completamente Eu falo, né? Eu até essa semana agora eu estou encerrando a minha carreira como psicóloga educacional, né? Trabalhei 30 e tantos anos assim, nessa área. E eu sempre que chegou algum caso de criança, de mãe querendo adiantar, graças a Deus hoje tem a lei, né? Então hoje em dia não tem como. Mas agora tem a superdotação. Então, eu falo, gente, calma, não é assim, né? Porque você pega uma criança que é superdotada, mas que tem um desenvolvimento emocional, às vezes aquém a idade dela. sempre E é você pegar essa criança e jogar lá na frente, gente, é um sacrilégio. Eu conto a minha experiência, assim, é muito. Eu passava 1 mês e meio com a idade certa. Isso é interessante. terrível, é terrível. Não Mas, façam isso, pelo amor de Deus. de certa forma, trabalha para corrigir nossos traumas, né? Isso me causou vários. Obrigada. A Márcia está com a mãozinha aí levantada. Mais alguém quer falar? Uma historinha engraçada, quer dizer, eu não sei se é muito engraçada. Hoje eu acho engraçado. Quando eu era criança, bom, eu tenho uma irmã gêmea, né, idêntica, e quando eu estava na minha época era jardim da infância.
né? Era antes do pré, antes do primeiro ano, numa escolinha, e assim, na hora da aula, a gente amava, eu e a minha irmã, porque tinha que desenhar, tinha que pintar, eu adorava desenhar, ler o livrinho, nananã. Aí tinha a hora do recreio. Chegava a hora do recreio, eu lembro até hoje, que eu olhava aquelas crianças gritando e pulando, e eu falava, por que isso? Qual o sentido disso? Aí a professora veio e falou com a minha mãe que a gente tinha um problema, que a gente não queria brincar, que a gente não sabia brincar, que as outras crianças pulavam, gritavam e a gente ficava olhando assim, né? E aí ela perguntou por que que a gente fazia isso, né? Eu disse, mas eu não queria ficar pulando e gritando, eu queria continuar desenhando, pintando, por que que ela não deixa? E eu acho muito engraçado isso, é muito a minha cara hoje, né? E minha e da minha irmã, eu já era meio nerdzinha, eu não, assim, falava, gente, para que isso? Eu lembro, olha só o julgamento. Por que que essas crianças estão gritando e pulando? Que graça que elas veem nisso. Mas, engraçado, hoje eu acho engraçado, mas sou Ô, eu. Cris, mas vocês ficavam só entre vocês duas, as irmãs, ou vocês interagiam de outra forma com outras crianças também? Nesse Me veio momento só essa nós, curiosidade. porque os outros estavam pulando e gritando. É, mas de certa forma também, eu aqui conjecturando a psicóloga escolar, né, que já coloca o olhar. Talvez também naquele momento vocês estavam tão integradas que vocês não queriam que entrasse mais ninguém ali, né, naquela relação. E como vocês gostavam de coisas, né, parecidas, talvez também tinha alguma coisa de não querer abrir a relação, né, para outras crianças, não sei. Quando havia uma brincadeira, depois a gente foi entrando em algumas brincadeiras, mas isso nunca fez parte, assim, do nosso interesse, realmente. E claro, quando você tem uma criança, que é a sua irmã, que você entende, não precisa nem falar, que era o nosso caso, por que que você vai fazer uma coisa que você não gosta, sair daquela zona de conforto, né? E, mas tem, acho que, muitas outras coisas, né? Agora, era interessante. Eu lembro muito dessa cena, assim, de eu olhar e falar, que isso? Por que que eu não posso ficar lá pintando? Engraçado, né? Engraçado. Eu estava no congresso e eu dividi o quarto de hotel com uma garota lá de Itajaí. Uma garota, a gente fala, uma garota da minha idade, né? Uma garotinha, com uma menina lá de Itajaí. E ela tem dois filhos que são gêmeos e eles são exatamente iguais. Ela me mostrou as fotos e eles são exatamente iguais. Gordinhos iguais, com a carinha igual, bigodinho igual, a barba rala igual. Eles hoje têm 25 anos. E eles são de habilidades especiais. Eles são dois meninos que nunca se relacionaram com amigos ou afetivamente com alguém. Nunca. Eles sempre se bastaram. Eles moram juntos. Um só brinca de jogo o dia todo. O outro trabalha no Google, ele é um hacker. Ele diz que ele é o maior hacker do mundo. E então ele faz a proteção dos hackers do Google, né? E ele desenvolve jogos para o irmão jogar. Quando o jogo supera todas as expectativas, ele vende o jogo. E ele patrocina o irmão. Eles moram juntos, só ele trabalha, mas ele ganha muito, né? Muito bem. Muito bem, até porque ele só gasta com. Só faz compra por internet e só gasta com iFood, né? Então, tudo que eles têm é comprado pela internet, eles não viajam, eles não saem de casa. Eles falam com a mãe de 3 a 5 meses.
responde um oi depois de 30 dias. Ai, meu Deus. Então, eu penso assim, nossa, e eles são felizes da vida, sempre se bastaram. É muito difícil para quem não tem essa vida compreender, né? Acho que tanto a Simone compreender como era gostoso pular, quanto os outros, como que ela não pula, né? E como é difícil compreender assim algo que é tão essencial para o outro, né? É muito difícil. É entender que dois meninos de 25 anos nunca tiveram melhores amigos senão eles mesmos e nunca namoraram ninguém, nem menino nem menina, né? Não E se não, É difícil entender o ponto de vista, entender o outro do nosso ponto de vista, dos nossos valores, a gente nunca vai entender. Você precisa realmente conhecer o mundo do outro e saber o que é importante para ele, porque senão, até nós, né, psicólogos, a gente acaba entrando no erro de querer consertar. Não, não pode ser assim. E pode, é outra forma de pensar, outra forma de ser, né? E menino ainda mais, né? Porque as meninas se adequam melhor. Um menino, se ele é meio nerdão, fica no jogo, na matemática. Homem é meio esquisito mesmo, homem é meio frio, homem não tem muita emoção. Então, eles não desenvolvem mais essa parte, né? Mas não quer dizer que sejam pessoas frias. Então, a gente precisa se abrir mesmo para conhecer, né? Porque sendo neurodivergente ou não, a gente precisa entender o mundo do outro, respeitar o que é importante para ele, né? exatamente. Então, tem isso de não se sentir pertencente, tanto da pessoa diferenciada, quanto daquele que não é e que sente que o outro não pertence mesmo, né? Ou que não pertence àquele mundo, né? Esse menino que trabalha no Google, por exemplo, é o sonho de muitos meninos, né? E para ele foi assim muito cedo e muito fácil chegar lá. Então, são seres diferenciados. Hoje em dia a gente vê, né? Pessoas muito diferenciadas mesmo. Mas que não deixa de sentir essa representação desse patinho feio, né? De alguma forma, em alguma dimensão, vive É, e isso. é interessante que esse menino, como ele tem um outro irmão, ele nunca se sentiu porque talvez Assim, ele sinta muito mais o impacto do seu patinho feio se ele não tivesse o irmão, né? Mas como um entendia totalmente o mundo do outro, dane-se o resto, né? Que exatamente. acontece muito com o gêmeo, né? Com a minha irmã e eu também. A gente Uhum. brincava e tava tudo certo, né? E o que é muito comum, lá na escola, nesse colégio que eu trabalho, eu vi um caso que eu nunca tinha visto até então. Duas menininhas irmãs, elas não são idênticas, elas estão no segundo período da educação infantil, que corresponde aos 5 anos, né? Hoje elas já devem estar com 6, que elas estão caminhando para o primeiro aninho. Elas não se dão bem, definitivamente. Uma não aceita a outra de forma alguma. E é uma coisa assim, a família é uma gracinha, elas têm um irmão mais velho que é um amor, que já é aluno do colégio já há bastante tempo. E aí eu pensei assim, né? Falei, gente, vamos separar então, né? Se elas se sentem tão incomodadas, vamos colocar uma em cada sala. A mãe não aceitou, porque a mãe quer que ela se dê bem. Então a É, mãe quer forçar a situação e não aceitou a proposta, né, da gente separar, porque chegou a ter, tipo assim, apresentação de para os pais. E uma delas não queria ficar próxima da irmã, de chorar, de falar assim, eu não vou dançar. Uma coisa assim que realmente eu nunca vi. E é interessante porque a família é uma gracinha, o pai é ótimo, a mãe é ótima. A mãe não sabe explicar isso, é uma coisa delas.
Uma é mais tranquila, mais negocia melhor. Agora a outra, ela é bem assim radical e houve uma certa melhora em questão social, assim, de respeitar, tipo regra mesmo, mas de afinidade elas não têm. Nenhuma das duas, nem de uma para outra, nem da outra para Elas uma. não É são um caso que eu idênticas. nunca vi. Não são idênticos, não Ah, são. Mas elas não brincam juntas, elas brincam, se dão bem com todos os colegas. Ao ponto, tipo É. assim, de uma pegar o lápis da outra e a outra ir lá e tomar e ficar brava dentro da frente do professor. Não empresta uma borracha. Super estranho, eu nunca vi esse caso. Realmente É, é bem difícil você ver gêmeos desse tipo, né? Eu já tratei ganhei irmão que tem gêmeos, já vi vários casos na escola, mas dessa forma, são opostos enfim, complementares, muito, muito. né? Enfim, mas você não ouviu o que eu estava falando, que elas já viveram uma rivalidade intrauterina. Então já nasce com essa rivalidade, disputando espaço. É que os meus também. Eu também tenho um casal de gêmeos, né? Mas os meus filhos também são. A minha filha é radical também, com o menino, com o irmão, né? Olha, Nossa, é terrível. Não tem uma palavra que ele fale que ela já não leve para o lado agressivo, sabe? É uma coisa. E já tem 45 anos, 46. Então, já viu, né? Já fizemos de tudo para ver se melhorava, mas é difícil. Acho que só, já vem de útero mesmo, viu? né? Intrauterino mesmo. As pessoas só melhoram quando são afeitas. É. Você estava falando no começo, né? Tem que encontrar as pessoas, né? O cisne. Quando encontra o cisne é uma coisa, quando não está fora daquele grupo é outra coisa completamente diferente. É isso mesmo. Nossa, eu vi tudinho direitinho aqui em casa como é. Mas a Catarina, quando ela vive essa sensação de abandono das colegas de escola, a, é que ela tem a irmã gêmea também, né? E ela vê assim que dentro de casa ela parecia invisível, porque ninguém se dava conta dos problemas dela, do sofrimento que ela vivia. Então ela tinha uma solidão muito grande. E esse período que ela vive, essa sensação de ser esquisita, de ser diferente das outras, né? Porque a irmã dela era igual às outras. Elas eram opostos complementares, né? Então, só ela que não se adaptava às relações. Ela estava vivendo, como a Cris passou para a gente a aula, o período de nigredo dela, onde só existia aquele problema, e quando a gente está diante do problema, a gente está diante de uma noite escura. Não dá para ver o que pode ajudar, que pode resolver, que pode ser feito, né? A nigredo é isso, aquela sensação assim que, meu Deus, caí no buraco do mundo, né? Não sei o que fazer agora, não sei a solução. E o que traumatiza é exatamente esse período que se vive sem solução, não tem saída. Isso que é trauma. Nossa, isso não tem saída, né? Então ela vive isso. E para compensar esse sentimento, esse sofrimento, ela pega os brinquedinhos dela e ela se identifica, ela gosta, tem mais afetividade com o golfinho de plástico, né? Então, dentro do imaginário dela,
aquele golfinho, ele nada, ele voa, ele não precisa nem de asa para voar, né? Ele voa e ele pode tudo. Ele pertence ao mundo do ar, ao mundo da água, ao mundo dela, né? Então, ela Sim. traz esse pertencimento como uma compensação desse sofrimento que ainda é até inconsciente, né? Ela sabe que ela tem esse sofrimento, mas ela não compreende. Mas ela já faz um mecanismo de compensação com o golfinho. E em algum momento ela fica ainda mais danigredo ainda, né? E quando ela começa a vestir aquelas roupas largas e abala toda a autoestima dela, ela quer que ninguém enxergue ela, né? E então ela vai brincar com o golfinho, mas na verdade ela fica parada assim, segurando o golfinho, punha um pouquinho na água, tirava, mas não era mais daquela forma. E foi nesse momento assim dessa noite escura dela, dessa dor, desse sofrimento, que ele começa a falar com ela. Quando ele começa a falar com ela, claro que ela duvida, né? E até muitas vezes o nosso self nos chama até a gente acreditar, né? Quando a gente começa, a coisa mais difícil do mundo é a gente conversar com o nosso self, porque nós protelamos, nós queremos achar a resposta no livro, na IA, no Google, no que as pessoas falam, o que, que o outro acha. E o caminho mais próximo nosso, que é perguntar para a sabedoria, que é infinita à nossa disposição, que é o nosso self, esse caminho mais certeiro, ele parece que é o mais longo, o mais difícil de caminhar, né? Essa distância daqui até aqui, ó, coração, é a distância mais longa que o ser humano pode encontrar diante de si mesmo. Então, ela começa a ouvir aquela voz, né, que ela não sabe de onde vem, e por um mecanismo de projeção, ela projeta no golfinho, né? Então, por quê? Aquilo está vindo dentro dela, mas o golfinho é um amigo mais próximo. Ele carrega a alma dela. Então é nele que vai ser projetada a voz do self dela, que é aquela voz que tudo sabe, né? Aquela parte que sabe tudo dentro de nós e que nós podemos acessar. E nós só precisamos, para resolver qualquer situação, de acessar as respostas que já estão dentro de nós. Então, ela dá o nome ao golfinho de Itu. Itu passa a ser o representante sélfico dela, né? Só que o self, ele tem o seu critério. Não é assim, eu chegar e falar assim, eu devo fazer isso ou aquilo, e blá! Ele não é um escravo, e nem é uma inteligência artificial para nos dar a resposta a hora que nós, assim, de qualquer jeito, perguntamos, né? Nós, eu quero dizer, o nosso ego, nosso eu, a pessoa que a gente acha que a gente conhece, que executa as ações no mundo, que vive nesse mundo, é o ego. Mas nós somos regidos por um centro superior de sabedoria, né? Que é a nossa centelha divina, que é o self. E
E o nosso ego, ele tem à disposição um caminho. Porque, querendo ou não, nós escutamos a voz, né? Quem é que não escuta a voz que diz o que é verdadeiro, o que é real, o que é preciso fazer? Nós temos lá uma voz que fala dentro de nós. Aliás, temos mais do que uma. Nós temos a voz sélfica, a voz divina da sabedoria infinita dentro de nós, mas temos também a voz dos nossos complexos. E às vezes uma fala com a outra. É o que aconteceu com Catarina. Quando Itu começa a falar, né, depois que ela dá o nome de Tu, em algum momento, ela fica revoltada com Itu porque ele não fez o que ela pediu, não curou a irmã. Né, a irmã, ela deu as células dela para a irmã e não foi curada. E ela esperava que Itu fizesse um milagre ali, né? E não foi assim. A doença era da Melita. Então precisava acontecer alguma coisa lá na vida da Melita, né? O processo da Catarina era ela com o self dela. Da Melita era a Melita com o self dela, né? Então, opostos complementares, cada um vivia um momento, mas as duas queriam a mesma coisa, a cura da Melita. Mas a cura da Melita, na vida da Catarina, precisava passar pela Catarina. Então, quando ela se revolta e joga Itu e fala que ele não faz nada, que ela sempre esteve sozinha mesmo, que ele era uma ilusão da cabeça dela, joga ele ali, ela está revoltada com a ação que o ego esperava do self, e nós ficamos. Nós quantas vezes responsabilizamos Deus pelos nossos fracassos, né? Quando a gente reza, por exemplo, nossa reza não é ouvida. E acontece exatamente o contrário. A gente fica revoltado, consciente ou não, temos uma revolta, né? Porque é a natureza do ego. O ego, ele é imediatista, ele quer a resposta. Ele quer agora, ele quer já. Mas o tempo sélfico é um tempo de introspecção, de fé, de você realmente ter um contato verdadeiro com o céu. E aí a coisa acontece. E acontece. Então, a Catarina, ela, depois de se revoltar muito, ela volta a ouvir, ela vai lá no Rio e pergunta pro Itu, por que que você não falou comigo ontem? Ali ela está conversando novamente, ela está acionando novamente a voz interior. E ele responde, né, que ele já tinha falado que ele não podia fazer nada, mas que ela já sabia a resposta. Por quê? Porque a Mônica havia levado para ela a resposta que a Mônica encontrou, que era: as estrelas falaram para a Mônica dar de presente, que a Catarina deveria dar de presente para a Melita, o quê? A roça do deserto. Uma rosa do deserto. A Melita falou com toda a confiança do mundo, porque ela já estava mais individuada, né? Mais no processo. Mas a Catarina, não, o que rosa tem a ver com isso, né? Vou dar um presente, para que eu vou dar uma rosa para minha irmã? Ela está lá quase morrendo já. Vou dar uma rosa, né? Fica revoltada. Mas ali, quando ela volta a conversar com Itu fala: você já sabe o que você deve fazer.
Eu não tenho mais o que, eu não tenho o que fazer, mas você já sabe. Aí ela pergunta, mas tem a ver com a rosa? Né? E ele reafirma, tá vendo como você já sabe? Você está negando, né? É isso que acontece com a gente, não é? Quando às vezes Uhum. sabemos o que devemos fazer, a gente fala assim, ah, não, mas eu não vou fazer isso. Porque nossos complexos muitas vezes minam os nossos caminhos. Então vem um complexo aí do, por exemplo, né, do trickster, do tirano, do sabotador, ou do orgulhoso, orgulhosa, e fala assim, ah, eu não vou fazer isso não, você acha? Eu vou fazer isso? Logo eu vou fazer isso? Ah, eu não faço isso não, né? Mas a Catarina vai lá, compra a rosa mais bonita, que tocou mais o coração dela, né? E não foi isso que fez a Melita sarar. O que foi que fez com que a Melita realmente fosse curada naquela noite? A Catarina deu a rosa para ela, mas por que que ela foi curada? Eu acho que é porque a própria Melita fez a conexão dela com o self, né? Isso mesmo. Ela se abriu. Antes de se abrir, tem a parte mais importante. Ela acreditou. Ela colocou a fé dela nas palavras da irmã. Olha, essa rosa veio aqui para curar você. Estou te dando essa rosa para ela te curar. E a Melita acreditou. Veja que todos os milagres de Jesus, ele dizia isso. Não foi o milagre que te curou, foi a tua fé, né? Então, o mais importante é nós lidarmos com aquilo que é sagrado com fé. É a forma como que nós conversamos com o self, e aí, seja no nome de tu, seja no nome que for, que ele nos responde. Se for egoicamente, ele não vai responder. Mas se o ego se, se entregar na fé e acreditar naquela voz, né, que muitas pessoas chamam até de intuição, mas tem uma diferença, self de intuição. Mas tudo bem, agora não é o momento de falar dessa diferença. Mas aquela voz que fala assim, não vai por esse caminho, não faz isso, ou então faz isso agora, né? E se a gente não faz ou faz de forma diferente do que a voz disse, a gente se arrepende. Nossa, eu não acreditei, mas eu já sabia, como o Itu falou para Catarina, você já sabe, você já escutou a voz, ela já faz parte de você. Então, esse processo, na teoria junguiana, chama-se imaginação ativa, o diálogo entre o ego e o self. Alguém já experimentou? Eu já. Pode contar para gente? Ai, deixa eu ver se eu consigo contar, né? A experiência em si, né? É um pouco difícil, porque não é uma imaginação pura e simples. É algo que você faz mais interiorizado.
E você tem que sentir que vem, Na primeira tem, sessão vai ficar mais fácil. então, eu, por exemplo, quando eu faço, né, eu sempre dou uma relaxada, fecho os olhos, se é num sonho que eu tive, um sonho que eu tive que parou num ponto que eu achei meio estranho, ou apareceu um personagem, um animal, alguma coisa que eu queria entender melhor, e aquilo me pegou, me causou uma curiosidade de eu pensar o que que é isso, para onde vai me levar, o que que ele tem para me dizer, esse ser, essa, essa imagem, né? E aí eu entro em respiração, relaxo o corpo, mas fico com os pés no chão. É importante a gente ter sempre contato com a realidade, né? Então, sempre deixo bem os pés bem plantados no chão, sentada e tal. Aí vou revendo aquele sonho como se fosse um filme numa tela. E aí eu pego e vejo, é muito engraçado, porque parece que vem. Aí a história acontece e vai se desdobrando, né? Aquela situação que traz outras imagens também, né? E às vezes também são ainda assim um pouco mais enigmáticas. Não são tão Aham, sim, explícitas assim, né? sim. Isso mesmo, Simone. Quando eu era criança, eu já fazia imaginação ativa sem saber que fazia. Por quê? Eu tive uma avó chamada Leonor, minha leoa, né, ancestral, que ela me deu um menino Jesus de Praga, uma imagem que está até aqui no consultório, uma imagem do menino Jesus de Praga, e falou assim para mim: sempre que você encontrar uma dificuldade na sua vida, converse com ele que ele vai te responder tudo o que você precisar saber. Ela falou isso para mim, eu tinha 5 anos, me deu e ele passou a ser assim, a pessoa mais próxima da minha vida. E ela morreu 2 anos, 1 ano e meio depois. E então, eu, como menina da família, tinha meu pai, minha mãe e 2 meninos, numa família extremamente machista, onde homem vale tudo, menina fica esperando a vez, né? E acredite se quiser, se vale ou se não vale, você vai descobrir isso um dia. Então, eu sempre recorri ao meu menino Jesus de Praga como como um itu, sabe? O meu golfinho, o meu golfinho é um menininho, né? Um deusinho pequeno. E, e pela fé na minha avó, que era a pessoa mais afetiva que eu conhecia, era a minha avó. Ela era muito afetiva e muito sábia. É, e então, uma vez eu estava desolada, porque eu tinha uma amiga, colega de escola, e ela era muito, muito bonita e bem alta. E assim como a Márcia, eu entrei 1 ano antes, sei exatamente pelo que a Márcia passou. Além de ter que me esforçar muito para acompanhar cognitivamente, e algumas coisas eu ia até além, mas era difícil ser escolhida porque eu era menor, eu era mais infantil, né? Não entrava muito nos papos, não entendia do que eles estavam falando. Quando as meninas, isso foi até tarde, porque quando as meninas começaram a falar de mods, não era absorvente, era mod. Eu falei, o que é isso? Todo mundo deu risada, eu não sabia o que era, né? E quando eu perguntei para minha mãe, ela falou assim: olha, é cedo para eu te responder, daqui 2 anos eu te respondo.
Mas um dia essa colega, ela fez um bullying comigo que foi assim. Estávamos falando, formando uma equipe para fazer alguma coisa. Ah, era um jogo de basquete, handball. Ela jogava handball. E aí eu falei assim: ah, eu quero jogar. Aí ela falou assim para mim: você não serve. Você serve para pintar o rodapé da minha casa, porque você é muito pequenininha. E aquilo foi uma facada, aquilo doeu tanto, 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 tanto no meu coração, que eu cheguei pro meu Itu, né? Pro meu menino Jesus de Praga, e contei a história para ele. E eu sempre contava um caderno de 200 folhas espiral, sabe aqueles grandão? Só que pequeno, assim, não tamanho grande, tamanho reduzido, só que de 200 folhas. Lembro que ele tinha capa verde. E eu escrevi, conversava escrevendo. E eu escrevi lá que eu estava muito triste. Ele perguntou por quê, eu contei a história. Aí ele falou assim: mas Cris, não importa, não se importe com isso, não se importe com o seu tamanho. O importante na sua vida é e sempre será o meu tamanho dentro de você. E quando ele disse isso, lavou meu coração, porque ele era enorme para mim, era tudo que a minha criança tinha, porque a minha criança era essa criança que era esquisita, que não acompanhava, que não sabia, que era menos, porque estava no grupo errado. Eu também entrei com 5 anos na pré-escola e as meninas faziam rasteira, uma brincadeira de rasteira para eu cair. Porque eu caía nas brincadeiras. Eu era muito inocente, eu caía, era muito ingênua, coisa que uma mulher não pode ser, mas uma menina é, né? Eu caía. E então eu era motivo de deboche né? Quantas vezes eu caía, chorava, a manteiga derretida, quá, 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 quá. Então, doía muito. Mas quando ele me disse não importa o seu tamanho, importa o meu tamanho dentro de você. Isso vai lhe bastar por toda a vida. Aquilo lavou meu coração, né? E assim eu tenho inúmeras, né? Eu acho que aqui quem acompanhou muitas das minhas imaginações ativas é a Ângela, que está aqui, que conhece uma porção de histórias como essa da minha vida, que dá um livro de minhas histórias. Mas, enfim, é isso. O Itu falou para a Catarina: eu só falo com quem confia em mim, né? E é sobre isso, é sobre a cura da alma. A nossa alma, ela, por causa dos medos, da, da, das fraquezas, das fragilidades do ego, ela vai ficando pregada assim no corpo, sabe? A nossa alma vai ficando pregada, como se fossem asas que, em vez de abrir, elas colam no corpo e você não consegue se mover, né? A gente vai se angustiando, se deprimindo, se deformando, né? E como a Catarina passou a ter um sorriso amarelo, ficar com a cabeça baixa, meio corcunda, com roupa grande, vai se deformando, o ego vai, pelo sofrimento, se deformando, né? E então, quando nós confiamos, confiar é uma palavra muito importante. Porque sabe quando uma pessoa está presa e ela só sai se apaga a fiança, né? Confiar é isso, é confiança paga. Entendeu?
sentido da palavra confia em mim, que eu pago a tua fiança? Eu te liberto, né? Confiança é isso. Entrega a sua dor que eu te liberto. Então, esta é a individuação, né? A experiência sélfica que nos liberta desses aprisionamentos internos da dor, do sofrimento, né? Como ricamente a, a, a Catarina, né, viveu aqui, a história da Catarina, né, viveu aqui. É sobre isso essa história, sobre a, a, a teoria junguiana. Ela foi construída pela experiência de Jung pessoal e diante das vivências, porque ele era filho de pastor, vivências cristãs. E então, lendo a Bíblia da maneira certa, metafórica, com a linguagem da alma, ele foi vendo que estava tudo ali. É uma vivência divina, né, da relação, ou seja, da relação de algo superior com algo que está em formação, em crescimento, como mãe e bebê, né? Como ego e self. O ego precisa se formar, delinear a sua personalidade, se fortalecer. E isso acontece quando acredita e segue a voz interior sélfica. Nós sabemos, não precisa ensinar qual é a voz do complexo e qual é a voz sélfica. Que a voz sélfica, ela liberta, do complexo aprisiona, mais ainda. Não, você não merece, isso não é para você, você não vai conseguir, você não tem habilidade, você não sei o quê, né? Limita muito o complexo. Isso não é para você, né? Mas a voz sélfica, ela lhe mostra. Então, como isso, né? Na minha vida, eu sinto ocupar todos os espaços, esse meu amigo que, que iniciou com a imagem do Menino Jesus de Praga e que fica aqui no meu consultório, que é o lugar que eu fico o dia inteiro, né? Cheguei hoje 8 horas, agora são 8h20, ainda estou aqui, então eu deixo ele aqui porque é onde eu fico mais tempo da minha vida. Mas ele já teve muitos nomes, muitas imagens. E em algum momento eu posso contar outras histórias. Mas é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Ou contar alguma história própria? Vocês já tiveram alguma experiência com essa voz sélfica? Né? Como a Simone contou a experiência dela. Ou a voz... Deixa eu te falar. A única vez que eu tentei, quer dizer, eu estava em terapia e meu terapeuta tentou fazer acho que uma imaginação ativa. Mas eu não sei se eu já tinha tido um pouco de quebra de confiança com ele. Quando ele foi fazendo, você vai e você passa por uma caverna, e aí você vai sair do outro lado, aí você vê o quê? Nada. Não tinha nada do outro lado. Se eu quisesse chegar nesse vazio que os Budas aspiram, né? Que eles têm alguns têm essa meta do vazio. Eu digo, eu não sei se foi uma defesa, que já tinha algumas coisas que eu achava estranha,
na relação ali terapêutica, mas eu passei por esse portal e não havia nada, nem pessoas, nem cenário. Era claro, como essa parede clara que tem aí atrás de você, mas não tinha absolutamente nada. O que que você vê, o que que você escuta? Nada. Foi impressionante. Não fiquei aflita nem um pouco, entendeu? É, Eu estou no ele começa com uma imaginação dirigida, né? Entra dirigida. numa caverna, é a caverna dele, Sim, né? Então, como para mim já tem a imagem que o meu coração diz, né? sim. Né? Essa foi Como uma experiência interessante. Não vi absolutamente nada, não falei com ninguém, não tinha nada ali. são os nossos símbolos, né? Porque ele começa com uma imaginação dirigida. E a É, imaginação dirigida, ele pode construir com você o teu campo imaginário que estava ali, é, vamos dizer assim, pressionado. Talvez você se sentiu sim, pressionada. Não mostrou nada, a pressão, que não é nada, é uma pressão, sim, é. né? E aí isso não foi, talvez, identificado. E aí Em fica geral, eu consigo fazer imaginação ativa assim, separando material de arte e desenhando. Aí, aí a imagem vem, eu já sei como que eu vou fazer, o que eu vou fazer, por que eu vou fazer. Quer dizer, às vezes nem sei o porquê, mas sai. Esse tipo de imaginação ativa, assim, eu consigo. imaginação criativa. Criativo. Criativa. Exatamente. É. É. Mas a Mas, imaginação assim, ativa é o diálogo, é. Pois é. né, entre o ego e o self. É uma outra Mas, história. mas na criação, na criativa que você está falando, vamos supor, na hora que você vai fazer uma mandala, você não tem ideia do que você vai fazer. Isso. Mas na hora que você pega o papel que você vai fazer, por exemplo, essa última que eu fiz, né, que foi daquela lição que você havia dado, Aham. nossa, mas me veio uma emoção tão forte que eu chorei muito. Sim, Chorei muito. Foi um desenho simples assim, mas que para mim foi uma coisa muito forte. Não sim. sei, talvez me falou alguma coisa, né? Sim, com certeza, né, Mirna? São técnicas diferentes. Imaginação É, dirigida, imaginação criativa, imaginação ativa, né? É, é, vida criativa e ativa. ah, A criativa, você faz mandalas, a mandala, ela é uma expressão célfica. Então, é uma representação do todo, da totalidade divina, né? Então, quando você faz, você lida diretamente com o símbolo, hum, aquilo toca, e toca no ponto que precisa. Talvez tenha liberado uma represa dentro de você, nossa, né? Então, é, veio o choro, veio as águas presas. é verdade. Represas são águas presas, que pode congelar, que pode aferventar, mas ela precisa fluir, né? É. E vamos supor, às vezes eu tenho dificuldade assim de falar, né? E me expresso melhor ou pela escrita ou no caso o desenho, que eu tenho dificuldade de desenhar, mas por mais simples que seja, é um símbolo do que eu quero dizer, né? Isso é. Aí, para transformar essa imaginação criativa numa imaginação ativa, você pode continuar escrevendo e pedindo para mandá-la dizer
para você, né? Aí a resposta da sua pergunta. E escreve a resposta sem julgar. E Só engraçado que vai. eu tive um sonho também, que eu entrei num elevador e tinha várias pessoas e eu queria ir no sétimo andar. Aí aquele elevador não parava no sétimo, ia para o oitavo. Falei, não faz mal, eu desço no oitavo e desço para o sétimo. Aí eu fiquei pensando, o que será que é o símbolo 7, né? Aí eu até entrei no Google, falei, deixa eu ver o que que é. Pelo menos lá no Google, ele diz que o 7 é uma introspecção. Como que quem diz, eu estava procurando entrar em mim para ver, ser mais, me descobrir alguma coisa assim, eu interpretei dessa maneira, né? E é verdade, porque eu estou fazendo todos esses dias com vocês aqui, e isso mexe muito com a gente, né? Mexe. E eu sonhei até com o número 7. Eu queria ir no 7. Isso. É. O 7 tem uma expressão assim de eterna, né? De eternidade. Ah, é? Então, quando fala de introspecção, né? Quantas vezes você precisa ficar introspectiva? Aí eu vou te dar uma resposta que talvez te lembre de alguma coisa. Não 7, nem Mas, 70, mas mas 7 70. 70 vezes 7, né? 70 vezes 7. É, tá certo. É um processo contínuo, É, contínuo, né? reflexão, né? Olhar, introspectar é você olhar para si mesmo. Parece mesmo isso. Eles são virados para fora, então a gente se distrai muito. E fazer essa inversão e olhar para dentro é um exercício que devemos fazer 70 vezes 7. 80 vezes 7, tá certo. É. Muito E bom. que sonho importante, né, Mirna? Foi bom, eu achei interessante, eu adorei também saber. É isso, é isso que tínhamos. Então a gente encerra hoje, né? O objetivo é esse, né? O que tem nesse conto é esse processo da busca dessa individuação, das projeções que ela faz quando resiste a si mesma, a esse encontro consigo mesma, e depois as autênticas imaginações ativas que ela faz e que mostra que aquilo que a imaginação ativa diz é o que vai acontecer. Tudo o que ela disser vos acontecerá, Tá ótimo. Muito bom esse ponto. né? Bom, E então nós vamos encerrar por aqui. Eu pretendia encerrar na outra segunda-feira. Para quê? Para ter um tempo de vender para vocês o, o 3 meses de participação do Contos Terapia, né? E para a gente seguir em frente dentro do grupo. Mas o nosso grupo é muito pequeno. Eu fiz uma coletagem pequena de pessoas. Vocês lembram que eu tive vários problemas com a internet e até que eu consegui resolver, já era dia de iniciar o grupo, então eu não consegui fazer uma chamada grande, como eu pretendo fazer no início, do ano, né? As minhas contoterapeutas, coautoras, elas têm como prêmio estar junto sem custo, porque já são parte do livro, né? E quem está aqui no início do ano
será uma condição extremamente interessante e para que vocês continuem. Mas aí eu vou fazer uma nova chamada e um novo trabalho para montar um grupo terapêutico, né? Então, eu espero que tenha agradado vocês, que vocês tenham aproveitado esse trabalho, né? Quero muito ver vocês o ano que vem e, e desejo, então, né, que esse seja um Feliz Natal, que esse ano só vá terminando levemente, porque a gente está prestes a virar o ciclo, né? 2026 é o número 1, é um novo ciclo. 2025 é o número 9, é fechamento de ciclo. Então, quando o ciclo está para fechar, ele é duro, ele é difícil. A gente teve muitas dificuldades no âmbito do mundo, né, em 2025. E vamos entrar com a confiança de que 2026 seja um ano próspero, um novo ciclo. Isso é maravilhoso, viu? Adorei, muito obrigada e fico muito feliz com esse presentão da gente poder participar, Eu fico porque, muito feliz. nossa, bom demais ouvir você, a sua profundidade, a sua sensibilidade e as trocas que a gente tem aqui, isso é bom demais. É verdade. Eu também agradeço muito a oportunidade e quero continuar. Esperar, então, a sua chamada, né, por esse recadinho que você manda pelo WhatsApp, é isso? Eu vou remover vocês para um outro WhatsApp, porque Tá. quando eu tirei aquelas pessoas, aqueles hackers do nosso grupo, eles me bloquearam de forma que eu não entro mais naquele grupo. Ah, Tá. Ai, que ódio desses. Eles conseguiram me bloquear, mas eu consegui bloquear eles, nunca mais conseguiram entrar. Mas enfim, Uhum. eu vou remover vocês para um novo grupo. Tá. E vou fazer a entrada diferente, porque no link um hacker entra rapidamente, né? Então, eu vou fazer um caminho onde vocês vão entrar numa página que eu vou pedir o e-mail, o WhatsApp, porque aí eu tenho como saber que realmente essa pessoa existe. É. legal. Uhum. Vou Tá, para o oficial, tá bom? tá ótimo. Bom Natal, então, para todas. Tudo de bom, viu? Foi um prazer conviver com vocês esses momentos, viu? Muito obrigada. Obrigada, Beijo. Tchau. Um Beijo. beijo, Beijo, Cine. você é um Até carinho em forma de mais. gente, viu, Cris? Muito obrigada, tá? É, Por todo o ensinamento e pela sua atenção, viu? obrigada. Rose, Gracinha, que mandou o livro para mim, tá todas queridas aí do grupo. Um beijo. Um A gente se beijo. vê o ano que Beijo. vem. Tchau, Feliz Beijo. Natal, Feliz Tchau, Ano Novo para pessoal. Feliz Feliz todos. Natal Natal para para todos. todos. Feliz Tchau, Natal Tchau. e tchau. até o tchau, ano que vem. Até. tchau, Até. Tchau. tchau, tchau. Beijos. Tchau.